Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Vocês viram que o ambiente mudou, né? Pessoal, muita gente reclamou porque eu coloquei um editorial, né? Eu pedi até para minha filha me ajudar a fazer, porque eu não queria deixar vocês sem informação, tá? Mas muita gente acabou não gostando do último editorial, isso porque era domingo e eu estava saindo de um lugar para o outro, eu estava num local de Montevidéu, aí fui para outro local, mas agora creio que tudo vai voltar ao normal, tá bom? Então, para quem não gostou, tô de volta aqui, tá bom? Fiquem ligadinhos que a gente vai estar trazendo sempre informações para vocês do jeito que vocês gostam. Comigo aqui enchendo o saco de vocês. Combinado? Fechou? Tá? Não sei se vamos ter o último vídeo, né? Não sei se vai ter o das 9, não. Que ainda tô organizando algumas coisas, mas vou tentar trazer tudo em primeira mão para vocês aqui. Vamos lá, um vídeo que eu vou até repetir ele aqui para vocês, mas eu acho interessante a gente conversar, né? É o seguinte, o Milei, né, ele entrou num conflito ali com o Lula, chamando o Lula de regime. E aí esse vídeo viralizou, né? O Milei culpou o regime de Lula pela ausência de Bolsonaro nos Estados Unidos. Nesse sábado acontece o primeiro baile das festividades. Então hoje está tendo o baile da posse, né? Ontem teve o baile da posse, na verdade. E hoje, né, tá tendo ainda eventos, né? Eventos bilaterais, trocas de informação, e aí vocês vão ficar admirados, porque o Steve Bannon, né, fez num evento uma fala dura contra o Brasil, elogiando inclusive o Eduardo Bolsonaro, e ele falou uma coisa assim, que vai deixar vocês muito assustados sobre o Eduardo Bolsonaro, eu vou colocar aqui para vocês, fechou? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Ó, para quem não fez o download do livro Segredos Milionários e Leilões, tá disponível aqui para vocês, tá bom? Só fazer o download. Vamos lá, vamos começar com esse vídeo aqui do Milei. É o seguinte, o Milei, né, tava num baile e culpou o Bolsonaro pela ausência. Escuta sobre o que perguntaram ao Milei e a todos que lá estão. Escuta só. Sobre Bolsonaro, por favor. Sobre Bolsonaro, para a prensa de Brasil. Amigo, e lamento muito. Vocês viram, né? O pessoal gritou, ó, fala sobre o Bolsonaro para a imprensa do Brasil. E aí ele já começou, amigos, lamento muito. O regime de Lula não lo haya deixado venir. Eu lamento muito que o regime do Lula não tenha deixado ele vir. E aí o pessoal continuou ali meio que tietando, né, o Milei, né, o Milei que é uma figura que tá com a reputação lá em cima, tá com a moral muito alta, né, tá fazendo um trabalho incrível, inclusive lá na Argentina, e tá dando uma reputação muito alta. Sabe qual que é impressionante? Pois é, ninguém pergunta pelo Lula, e o Lula não é o presidente? O pessoal devia estar perguntando, e aí Milei, e o Lula, o Trump, e o Lula não foi convidado? Pois é, vergonhosamente não foi convidado, né? Afinal, não faz parte da turma. Nos encontros bilaterais, o Milei acabou tendo encontro bilateral com o Eduardo Bolsonaro. Inclusive, ele chegou a postar, né, que esteve junto, teve uma conversa muito proveitosa. A Michelle Bolsonaro lá representando o Bolsonaro. Guiçá, a futura presidente do Brasil, não se sabe, né? Quem sabe isso aí já é uma projeção, lançando-a, né, para a futura presidente, candidata a presidente do Brasil, tem muita chance de vencer, né? O Eduardo Bolsonaro falou o seguinte, olha, satisfação em encontrar o Javier Milei, né, e sua irmã, secretária-geral Karina Milei, pessoas que estão com uma moral tremenda aqui nos Estados Unidos, e certamente, junto com o Trump, eles poderão fazer realizações incríveis para argentinos e americanos com o Javier Milei. Foi o que ele escreveu, né, nas suas redes sociais. Pois é, é sinal que o Eduardo Bolsonaro realmente está fazendo um trabalho, né, de extremo reconhecimento. E agora vamos falar sobre o Trump, né? O Trump tá movimentando, né, o mundo, né? O mundo tá de olho na posse do Trump, o que vai mudar. Muitas pessoas querendo saber realmente o que vai, né, de efetivo mudar ou não em relação as ações em relação ao Brasil, né? Se o Donald Trump vai tomar alguma medida contra o Brasil ou não. O Milei, né, segundo La Nación,
falou o seguinte: olha, eu tenho grandes esperanças de que o Trump seja o líder que todos nós esperamos lutando contra esse lixo woke que está contaminando o mundo. E hoje a esperança, né, de quem é conservador é realmente que se tenha uma visão, né, nova sobre o mundo, né, e principalmente contra a censura, contra a repressão à liberdade de expressão. E muita gente, literalmente muita gente, né, aposta suas fichas nisso. Inclusive, né, hoje eu estava conversando com um cliente nosso que está vindo fazer, né, a residência fiscal aqui, o Léo, né, talvez ele está até assistindo o vídeo. E aí ele perguntou, mas você acha que realmente tem chance de alguma coisa acontecer? Olha, se o Biden, ou melhor, se a Kamala Harris tivesse ganhado a eleição, eu já estava aqui por definitivo, eu já tinha desistido do Brasil 100%. Tá? Seriam 4 anos que eu não queria nem beirar o Brasil. Mas eu acredito que com o Trump muita coisa vai mudar, não é só no Brasil não. E o Trump, ele vem com uma visão da América Latina que desde a época do Bill Clinton não se tinha. Tá? O Eduardo Bolsonaro participou de algumas reuniões bilaterais, inclusive, né, os deputados, os parlamentares brasileiros que estão lá também, né, mandaram um recado. Essa publicação foi do Sargento Gonçalves, que publicou. Dá uma olhada. Eduardo Bolsonaro, qual a importância dos deputados federais estarem aqui nos Estados Unidos na posse do Trump? É super importante, primeiro que mostra que a gente não está sozinho, né? E também mostra que se tiver que pegar um, vai ter que pegar todo mundo aqui. Né? Então, quanto mais junto nós estivermos, mais fortes nós somos. Isso aqui ajuda a abrir porta também, há muita gente mobilizada. E Deus quiser, os Estados Unidos vai começar a ajudar o Brasil em diversas maneiras. Deus quiser, vamos lá. Fora regime petista! Fora. Bolsonaro 26! Eduardo... Então, vocês estão observando que o que o Eduardo Bolsonaro falou foi, olha só, se tiver que pegar um, vai ter que pegar todos também. Olha o medo que os parlamentares da oposição têm hoje em relação ao governo atual, em relação ao governo Lula. O medo é assustador, né? Então, é o que, como ele falou, tendo mais parlamentares lá, por que pegar só o Eduardo Bolsonaro se todos estão no mesmo sentido? Agora vai caçar todos, né? Vai mandar prender todos. O Eduardo Bolsonaro que já mandou um recado, né? Falando, olha, eu sei que eu tô na mira, né? Agora teve um momento que chamou muita atenção, né? O Steve Bannon, todos já conhecem o Steve Bannon aí, que é um grande aliado do Donald Trump, né? Inclusive participou das eleições, né? Primeiras eleições do Donald Trump, segunda e agora por último. Tá entrando num atrito aí com o Elon Musk, né? Os dois, o Steve Bannon e o Elon Musk, estão trocando umas farpas, o que nunca é legal. Mas o Steve Bannon, né, durante um evento, ele falou sobre a perseguição exaustiva que vem acontecendo no Brasil. E, inclusive, ele falou o seguinte, olha, eu acho que tem muita coisa acontecendo no Brasil, né, que é contra a liberdade de expressão. Mas ele exaltou a figura do Eduardo Bolsonaro, que vem sim se cacifando, né, como um porta-voz da oposição fora do Brasil. Dá uma olhada só. The Marxist communist in Brazil kept his passport. And you know why they did that? Ó, porque aquele comunista, dá para vocês lerem aqui, mas às vezes fica pequeno, ele falou, ó, por que aquele comunista marxista no Brasil, se referindo ao Lula, manteve o seu passaporte? E você sabe por que eles fizeram isso? Why they did that? Because they don't want him on a world stage in the United States. Porque eles não querem que tenha um grande líder aqui nos Estados Unidos, onde ele seja amado por um mundo. Por quê? Porque ele é um lutador pela liberdade. Nós colocamos isso e honramos os brasileiros também. Podemos mostrar as mãos dos brasileiros aqui? Ou seja, levantem as mãos, né? Nós estamos unidos no tribunal. Aí você vê ali a deputada Bia Kicis, né, dando tchau ali. A voz, se eu não me engano, é a da Júlia Zanata. O Eduardo está aqui. O Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, come on up. Vem aqui.
Can we give it up for Eduardo Bolsonaro? Okay, this is one of the most important individuals in our sovereignty movement. Esse é um dos mais importantes indivíduos em nosso movimento pela soberania no mundo inteiro. Eu acho que um dia, num futuro não muito distante, one day, in not too far distant future, the president of Brazil. Presidente do Brasil. Thank you. It's a great honor to be here with you all, our friends from everywhere. É uma honra estar aqui com todos vocês, nossos amigos, em todos os lugares, não é apenas na América Latina, também da Alemanha. Not only Latin America, also Germany, and I have people from Romania and even some other places. Tem pessoas da Romênia e até de outros lugares. Isso o Eduardo Bolsonaro quer demonstrar realmente, né, que tem muitas pessoas lá. It's great that we are all together here, and for sure. É ótimo que estamos todos juntos aqui, com certeza. I usually say, if the United States did that with President Trump, we can't do that with President Bolsonaro in the election of 2020. E aí ele confirma que se puderam fazer isso com o presidente Trump nas eleições, podem fazer com o Bolsonaro também em 2026. Ou seja, retornar para a presidência. I'm going to the end because the man here is this gentleman. Vou até o final porque o homem aqui é cavalheiro. Usually, Brazil, we follow the same steps of the United States. So as we had here in 2016, Trump election, when no one was believing that. Usualmente, né, o Brasil costuma imitar ou ter os mesmos resultados que os Estados Unidos. Em 2016, Trump foi eleito, né? He could do that. Then in 2018 we had Brazil, and 4 years later, in the both elections, I mean non-fair elections, very hard elections, everybody saw how. E depois, 4 anos depois, nós tivemos eleições federais muito difíceis, né? E todo mundo viu como foi isso. Was that both of them did not get re-elected. Ambos não foram reeleitos e agora o Trump está de volta. And now Trump is back again, and for sure, when Bolsonaro go back again. E com certeza, quando o Bolsonaro voltar, both elections were stolen from them. E aí o Steve Bannon fala, ó, ambas as eleições foram roubadas. Deles, talvez no Brasil, possam ir para... Maybe in Brazil you can go to jail because of that. No Brasil, pode ser que você possa ir para cadeia por falar isso. And I'm not kidding. E eu não estou brincando. My father cannot run because he criticized the electoral process in a. Meu pai está inelegível porque ele criticou o processo eleitoral numa reunião com embaixadores. Meeting with ambassadors. Can you imagine that? You have someone convicted for corruption, laundering money that is. Você tem algum condenado por corrupção? Condenado por lavagem de dinheiro, que agora é seu atual presidente Lula, que está junto com Alexandre de Moraes na Suprema Corte. Current President Lula da Silva, that is together with our Supreme Court, né, Alexandre de Moraes, and then my father cannot be president because he met ambassadors and criticized the electoral process. Então, por causa do Alexandre de Moraes, meu pai não pode ser presidente porque ele se encontrou com embaixadores e criticou o processo eleitoral. Come on, we have to return that. So thank you for your Então, nós temos que resolver isso. Então, obrigado por todo o seu apoio, estamos todos juntos support, nisso. and we are all together in the same boat. God bless America, God bless Brazil. God bless America, God bless Brasil. Ou seja, Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. 2026, your father returns as the president of Brazil, correct? Em 2026, seu pai retorna à presidência do Brasil. Yes. Can we give it up 2026 for Bolsonaro? E aí ele fala, vamos aplaudir em 2026 por Bolsonaro, né? Esse foi um dos momentos mais épicos que aconteceram nesse encontro, né? Onde o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, teve ali, né, o seu reconhecimento. E muita gente, né, foi loucura, literalmente, né? Vendo que realmente todos estão vendo, né, a situação do Brasil agora, né? Os Estados Unidos está bem engajado nessa situação da liberdade de expressão, né? Da censura aqui no Brasil, né, da questão da perseguição judicial aqui no Brasil. Vamos lá, teve um ponto que chamou a atenção. Pedro Rousseff é sobrinho da Dilma Rousseff, né? Salvo engano, ele é vereador da esquerda ou deputado, não me recordo, né? Tomou uma checada. Ele escreveu o seguinte, olha só.
Como se não bastasse a quantidade de fake news que a turma espalha, né? Ele levou a induzir aqui, né? Quis levar ao povo a entender que o Donald Trump era responsável por retirar o TikTok, né, lá dos Estados Unidos. Engraçado que eu não vi nenhum Twitter dele reclamando do X sair do Brasil. Olha só como a indignação dessa turma é seletiva. Olha só, com a volta do Donald Trump ao poder, o TikTok acaba de sair do ar nos Estados Unidos. Esse é o modelo de liberdade de expressão que a extrema-direita defende? Quanta hipocrisia! Pois é, vamos falar em hipocrisia literalmente, né? Porque, cara, não foi o Trump, foi o Congresso, né? De esquerda, com uma medida de esquerda, ainda na gestão Biden. Olha só a checada que ele tomou. A lei que proíbe o TikTok foi aprovada pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos durante o governo Biden. Trump sequer assumiu a presidência e, além disso, sinalizou uma possível prorrogação do prazo em 90 dias para negociar com a ByteDance. Então, assim, é insano, né, o nível que os caras, assim, falam na cara dura, né? E aí isso não precisa muito, né? Precisa só um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de boa vontade. Você vai achar uma matéria como essa aqui do Correio Brasiliense. Trump decide suspender a lei que proíbe o TikTok nos Estados Unidos. Ele falou, olha, segurem, tá? Não tira o TikTok ainda não. Inclusive, tem uma publicação aqui da Jovem Pan, ó. Tô pedindo para as empresas que não deixem o TikTok fora do ar. O Trump não é presidente, o Trump assume amanhã. Ele não é presidente. Então ele falou, olha, empresas, por favor, o TikTok chegou a sair do ar. Não tirem o TikTok do ar. Eu, né, na segunda-feira vou emitir um decreto regressando, né, o poder do TikTok e vou negociar com o Congresso para que o Congresso suspenda imediatamente essa decisão. Há uma diferença gritante entre o que aconteceu no X e o que está acontecendo no TikTok lá nos Estados Unidos, né? O TikTok voltou ao ar nos Estados Unidos após Trump dizer que vai suspender a proibição. Então, assim, primeiro vamos falar de fake news, né? Essa turma que vive falando de fake news, tentar jogar a suspensão do TikTok nas costas do Trump, isso sim é uma bela de uma fake news. Vamos falar um português claro. Mas o que a gente tem que ter em raciocínio aqui, o que a gente tem que colocar em mente aqui? É o seguinte, aqui no Brasil, as questões foram meramente políticas, tá? O X saiu do ar, não é por estar descumprindo, não é nada disso. Foi muito bem articulado que no período eleitoral ele estivesse fora do ar. Porque aqui a discussão é que o X dá aso para a discussão da extrema-direita. Entendeu? A questão do TikTok foi uma lei norte-americana, tá? E nessa lei falava que os dados dos norte-americanos ficavam vulneráveis com o TikTok, ou seja, com a empresa chinesa pegando esses dados dos norte-americanos. E aí o governo de esquerda do Biden, assim como foi a esquerda aqui no Brasil que defendeu a saída do X, defendeu a saída do TikTok. Enquanto que a direita fala, não, nós somos defensores da liberdade de expressão, então queremos que o TikTok fique. Se nossas empresas podem estar em outros países, por que não? Por que não pode, né, estar uma empresa de outro país aqui? Então é óbvio que tem que ter articulação, tem que ter negociação, mas isso aí que vocês estão falando é uma tremenda, né, de uma falácia, né, uma tremenda de uma enrolação. E aí, por fim, já que a gente está falando do Trump, para a gente encerrar um vídeo aqui, top 10, vamos lá. O que está acontecendo com relação ao Trump? Está tendo uma treta, porque o Biden quer trazer para si o mérito de que foi ele que articulou um cessar-fogo entre Gaza, né, e Israel. Todo mundo achava que ia ser o Lula com um copinho de cerveja, mas não deu certo, tá? E aí ficou aquela disputinha, a esquerda gritando, olha, foi o Biden, e a direita gritando do outro lado, não foi o Biden não, foi o Trump. Resumindo, quem melhor para responder do que o ministro da Defesa de Israel, que disse o seguinte, o ministro da Defesa de Israel confirma que Trump foi decisivo no cessar-fogo entre Israel
e Hamas. Espero que o envolvimento dos Estados Unidos, o forte envolvimento do país e do presidente Trump, de muita influência e ajuda nas últimas semanas. Isso não é para dizer que o presidente Trump e o governo que agora assume o poder nos forçou a fazer algo que não queríamos. Nós trabalhamos juntos para atingir um objetivo que era muito importante para nós. E o presidente Trump ajudou muito em atingir esse objetivo. Mas quem descrever isso de forma diferente realmente não tem uma visão precisa do que aconteceu. A liderança do Hamas foi derrotada. O poderio militar de Hamas não é uma ameaça para Israel. O senhor, como ministro das Relações Exteriores, disse que os objetivos foram atingidos no último verão. Considerando seu compromisso de trazer os reféns para casa, o senhor está comprometido para as fases 2 e 3 e para a libertação de todos os reféns? Eu discordo que os objetivos foram atingidos. Nós vemos as imagens de Gaza hoje. O Hamas ainda está em poder na faixa de Gaza. O que acontece se permanecerem no poder? Os Estados Unidos concordam que não é automático a passagem da fase 1 para a fase 2. Vamos negociar de boa vontade. Queremos que tudo seja bem sucedido, mas não abandonamos nossos objetivos. Claro que o envolvimento... Então, fica bem claro, né? E ele falou que qualquer um que disser o contrário, né, tá equivocado ou tá mentindo. E eu acho que a intenção da esquerda, literalmente, é mentir sobre isso aí. Tá ok? Tá? E é isso, pessoal. Obrigado, tá? Vou voltar no último editorial. Se não for eu, né, vou postar alguma coisa aqui para vocês também. Mas eu vou tentar tá trazendo o último editorial para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.